Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos conteúdos. Na videoaula anterior, falamos sobre a genética do sexo, né? Destacando aí os sistemas cromossômicos relacionados à determinação do sexo em diversas espécies. Na aula de hoje, ainda sobre genética do sexo, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nos tipos de herança que existem relacionadas a essa questão do sexo. Mais especificamente, vamos falar sobre a herança do sexo na espécie humana. Então, muita atenção nas imagens, nos textos, né, nas explicações. Vão acompanhando aí o passo a passo e qualquer coisa me chamem para tirar dúvidas, ok? Então, vamos lá. Nessa aula de hoje, vamos falar sobre a herança do sexo na espécie humana. Dentro desse conceito, vamos relembrar aí qual a relação entre os cromossomos sexuais e a determinação do sexo biológico e estudar a hereditariedade relacionada aos cromossomos que determinam o sexo biológico. Isso inclui vários tipos de herança. Entre elas estão a herança ligada ao sexo, a herança restrita ao sexo, a herança influenciada pelo sexo, a herança limitada ao sexo. A herança ligada ao sexo e a herança restrita ao sexo se caracterizam por genes localizados nos cromossomos sexuais propriamente. Já as heranças influenciadas pelo sexo e a herança limitada ao sexo têm uma influência do sexo na transmissão dessa característica, mas não necessariamente são genes que estão nos cromossomos sexuais. A gente tem ainda a chamada herança materna, que se refere a uma herança que é transmitida a partir do DNA mitocondrial. Então, vamos falar sobre cada um desses tipos de herança individualmente para que a gente entenda um pouquinho mais. Já ia me esquecendo, né? Por último, ainda vamos falar sobre as alterações nos cromossomos sexuais, que podem provocar algumas síndromes comuns na população. O sexo biológico no ser humano é determinado basicamente por um par de cromossomos, que são os chamados cromossomos X e cromossomo Y. O sexo feminino na espécie humana apresenta 2 cromossomos X. A espécie humana, de um modo geral, possui 46 cromossomos em cada uma de suas células. Desses 46 cromossomos, 44 são os chamados cromossomos autossomos, que estão representados aí na imagem como 44A. Esses cromossomos autossomos são cromossomos que não têm relação com o sexo biológico. Então, a mulher, o indivíduo do sexo feminino, na espécie humana, possui 44 cromossomos autossomos, mais 2 cromossomos X, que são os cromossomos que determinam o sexo, totalizando 46 cromossomos. Já o indivíduo do sexo masculino possui 44 cromossomos autossomos, mais um cromossomo X e um cromossomo Y, totalizando também os 46 cromossomos. Aqui eu tenho uma imagem que mostra o cromossomo X e o cromossomo Y. O cromossomo X ele é um dos maiores cromossomos humanos e contém centenas de genes que controlam diversas funções, muitas delas não sexuais. Já o cromossomo Y, que dá para ver aí, é bem menor, né? Ele possui poucas dezenas de genes e vários deles estão relacionados às características sexuais masculinas,
Como esses dois cromossomos são muito diferentes, mesmo quando eles aparecem formando um par lá no indivíduo sexo masculino, eu não posso dizer que eles são cromossomos homólogos, porque eles não são do mesmo tamanho, né? Eles têm apenas algumas regiões homólogas, cerca de 5% do cromossomo Y não consegue se emparelhar com o cromossomo X lá no processo de divisão celular chamado meiose. Então, a homologia entre esses dois cromossomos é muito pequena. Quando eu tenho um gene que se encontra na região não homóloga do cromossomo X, um gene que se encontra na região não homóloga do cromossomo X, que é essa parte que está em cinza mais claro na figura, eu digo que eu tenho uma herança que é ligada ao X. Eu posso dizer também, você vai encontrar em alguns livros, essa herança denominada como herança ligada ao sexo. Então, herança ligada ao X ou herança ligada ao sexo é uma herança determinada por um gene que se localiza na região não homóloga do cromossomo X. Quando eu tenho um gene localizado na região não homóloga do cromossomo Y, eu tenho uma herança que é denominada herança ligada ao Y ou também herança holândrica. É a mesma coisa, tá? São vários nomes. Então, aí, né, o que eu falei, o que eu acabei de falar, para vocês anotarem, dá uma pausa aí no vídeo, dá uma anotadinha nisso aí, que é importante. Vamos começar a falar, então, sobre esses tipos de herança. A herança ligada ao sexo, ou herança ligada ao X, ela é determinada, como eu acabei de dizer, por um gene localizado na região não homóloga do cromossomo X. O fato de a mulher apresentar dois cromossomos X nos permite chegar à conclusão de que ela vai possuir sempre dois genes homólogos. Na verdade, se fala em genes alelos, né? Cromossomos são homólogos, genes são alelos. Então, ela vai possuir sempre dois genes alelos ligados ao sexo, porque ela tem XX, formando então pares que são herdados de ambos os genitores, ou seja, ela sempre vai herdar para as características ligadas ao X, ela sempre vai herdar um gene da mãe e um gene do pai. Ou seja, para as características ligadas ao X, a mulher pode ser tanto homozigota com dois genes dominantes ou dois genes recessivos, quanto heterozigota com um gene dominante e um recessivo. Já o homem tem apenas um cromossomo X. Esse cromossomo X é herdado sempre da mãe. Porque se ele é homem, ele herdou o Y do pai obrigatoriamente. Então, eu não posso dizer que o homem é homozigoto ou heterozigoto para algum gene ligado ao X. Ele só tem um X. Nesse caso, a gente diz que o homem é sempre hemizigoto. As características recessivas ligadas ao X são as mais frequentes na população humana. Vamos lembrar que características recessivas, lá nos cromossomos autossomos, né, nos genes autossomos, para que a característica se manifeste, eu tenho que ter o gene em dose dupla, quando se trata de um gene recessivo. Aqui, eu vou ter uma situação diferente, porque, como eu acabei de dizer, o homem só tem um cromossomo X. Não tem como ele ter um gene recessivo ligado ao X em dose dupla, certo? Por essa razão, as doenças, né, as heranças ligadas ao X são mais comuns, mais frequentes em homens do que em mulheres. Porque nesse caso, mesmo que o homem possua apenas um gene recessivo ligado ao X, ele vai manifestar a doença.
enquanto a mulher precisa ter 2 genes recessivos juntos para manifestar a doença. Se a mulher for heterozigota, ela não vai manifestar a doença. Já o homem, um gene recessivo que ele herde da mãe, ele vai manifestar a doença. Exemplos mais frequentes de heranças ligadas ao X são o daltonismo e a hemofilia. Vamos entender aí um pouquinho o que são essas doenças. O daltonismo, ele se caracteriza por uma deficiência na percepção de cores por células especializadas da retina. Existem, na verdade, 3 tipos de daltonismo, sendo um deles com herança ligada ao X. Nesse caso, o indivíduo que é daltônico tem dificuldade para distinguir as cores vermelha e verde. Essa forma de daltonismo ela é provocada por um gene recessivo que a gente chama de Dzinho. E o seu alelo Dzão caracteriza a visão normal. Observe essa figura aí. Eu tenho lá uma figura com as cores verde e vermelha, que são justamente as cores que o daltônico tem uma dificuldade em visualizar. Essa figura é uma figura que é muito utilizada até mesmo para um pré-diagnóstico do daltonismo. O daltônico vai olhar para essa figura e enxergar um número diferente da pessoa que tem a visão normal. O daltônico ele vai enxergar aí nessa figura o número 21, enquanto quem tem visão normal vai enxergar aí o número 74. Observe no quadro a relação dos genótipos e fenótipos para daltonismo. O indivíduo do sexo feminino, né, a mulher, se ela tiver pelo menos um gene dominante, ela terá visão normal. Então, ela pode ter genótipo XDzão, XDzão ou XDzão, XDzinho, que ela terá visão normal, mesmo que ela carregue o gene para o daltonismo. Ela só vai ser daltônica quando ela apresentar o genótipo XDzinho, XDzinho. Aí sim ela será daltônica. Já o homem só tem 2 opções. Se o genótipo dele for XDzão Y, ele será normal. Se o genótipo for XDzinho Y, ele será daltônico. Outra doença que caracteriza uma herança ligada ao X é a hemofilia. A hemofilia, ela é uma doença que se caracteriza por uma desordem no mecanismo de coagulação, ou seja, mau funcionamento ou ausência de uma das proteínas responsáveis pela coagulação. Dessa forma, o hemofílico ele é mais propenso à hemorragia. A herança da hemofilia ela segue o mesmo padrão do daltonismo. É uma herança que é caracterizada, que é determinada por genes recessivos ligados ao X. Então, também é uma doença que é muito mais frequente nos homens, porque mesmo que o homem apresente um único gene recessivo para a hemofilia, ele terá a doença, enquanto que a mulher precisa ter 2 genes recessivos para manifestar a hemofilia. Da mesma maneira que o daltonismo, então, a mulher ela pode ser homozigota dominante ou heterozigota para o gene da hemofilia, que ela será normal. Ela só será hemofílica se ela apresentar 2 genes recessivos. Já o homem será normal se apresentar um gene dominante ligado ao X e será hemofílico se ele apresentar um gene recessivo ligado ao X. Existem muito poucos exemplos de características dominantes ligadas ao X na espécie humana. Quando isso ocorre, os homens afetados, mesmo que um homem seja afetado, né, tenha lá esse gene dominante, se ele tiver filhos com uma mulher que seja normal, ele não terá nenhum filho do sexo masculino afetado e nenhuma filha normal. Ou seja,
Todos os filhos homens serão normais e todas as filhas mulheres terão o gene que provoca determinada doença. Nesse caso, a frequência é maior nas mulheres. Se o gene ligado ao X for uma característica dominante, a frequência será maior nas mulheres. Os filhos de ambos os sexos de portadores, ou seja, se a mulher for a portadora de um gene dominante, automaticamente ela já tem a doença, né? Porque trata-se de um gene dominante, e ela tem um risco de 50% de os filhos também herdarem a doença. Porque ela tem 2X. Se ela tiver o gene dominante em um único X, se esse X for transmitido para o filho, independente de ser homem ou mulher, esse filho será afetado. Um exemplo, né, de doença de herança dominante ligada ao X é o raquitismo hipofosfatêmico. Esse tipo de raquitismo é uma enfermidade em que os rins não desempenham adequadamente a habilidade de reabsorver fosfato, o que causa problemas de mineralização óssea, né? Prejudica o crescimento, o osso cresce de maneira inadequada. Esses são os exemplos de heranças ligadas ao cromossomo X. Daltonismo e hemofilia, exemplos de heranças ligadas ao X a partir de um gene recessivo. E o raquitismo hipofosfatêmico, um exemplo de herança ligada ao X, causado por um gene dominante. Vamos para o próximo tipo de herança, então. Herança restrita ao sexo ou ligada ao cromossomo Y. Ou ainda, herança holândrica. Tudo significa a mesma coisa. Herança restrita ao sexo, herança ligada ao Y ou herança holândrica. São tipos de heranças que são transmitidas a partir de genes localizados na região não homóloga do cromossomo Y. Como é uma herança determinada por um gene no cromossomo Y, só se manifesta nos homens. A gente chama esses genes de genes holândricos, né? Porque o termo andro se refere ao masculino, né? Vem do latim e se refere ao homem, ao masculino. Muitos termos relacionados ao homem usam esse prefixo andro. A maioria desses genes ligados ao cromossomo Y está relacionada ao desenvolvimento dos testículos e outras características masculinas. Existem alguns casos de infertilidade masculina ou mesmo alguns casos de intersexualidade que são provocados por problemas, por genes, né, por alguns genes específicos ligados ao cromossomo Y. O que seriam esses casos de intersexualidade? O que antes a gente chamava de indivíduo hermafrodita, né, hoje a gente chama de indivíduo intersexo. Então, esses casos de intersexualidade referenciam a isso. Né? Existe um gene localizado no cromossomo Y que é responsável pelo desenvolvimento dos testículos. Pode ocorrer de esse gene sofrer uma mutação ou se tornar inativo no desenvolvimento embrionário, o que faz com que os testículos não se desenvolvam. Então, esse indivíduo não vai se desenvolver como homem fisicamente, não vai desenvolver ali um pênis e um testículo. Ele será morfologicamente uma mulher, mas geneticamente será um homem, já que ele possui os cromossomos XY, né? Só para dar um exemplo de uma herança que é ligada ao cromossomo Y. Mas não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, que não é o nosso objetivo agora. Um terceiro tipo de herança é a herança com efeito limitado ao sexo. Existem genes que, apesar de estarem localizados em cromossomos autossomos,
eles só se manifestam em um dos sexos. Acredita-se que seja uma influência dos hormônios masculinos produzidos a partir dos genes do cromossomo Y. Quando se fala em herança com efeito limitado ao sexo, eu falo de um gene que não está nos cromossomos sexuais, está nos cromossomos autossomos, mas que por alguma razão ele só se manifesta em um sexo. Acredita-se que por influência hormonal, por exemplo. Um exemplo desse tipo de herança é a hipertricose auricular, que corresponde à produção excessiva de pelos na orelha. Olha a foto aí, que coisa horrorosa, gente. O alelo, o gene que determina essa herança, ele pode estar presente tanto em homens quanto em mulheres. Mas o fenótipo, a expressão dessas características, só aparece no homem, não aparece na mulher. Graças a Deus, né? Um outro tipo de herança é a herança influenciada pelo sexo. Um exemplo de herança influenciada pelo sexo é a calvície. Esse tipo de herança, ele ocorre também quando eu tenho um gene em um cromossomo autossomo, mas que esse gene é influenciado pelo sexo. Não é igual à herança limitada, porque a herança que é limitada ao sexo, ela só aparece em um dos sexos obrigatoriamente. A herança influenciada pelo sexo, ela pode aparecer nos dois sexos, mas é mais comum em um dos sexos. A calvície, né, que se caracteriza pela perda gradual e progressiva dos cabelos, normalmente por fatores hereditários, é um exemplo de herança influenciada pelo sexo. A calvície é mais comum em quem, gente? Homens ou em mulheres? Em homens, né? Mas existem raramente aí algumas mulheres que apresentam calvície, ou seja, as mulheres não estão fora disso, né? O tipo mais comum de calvície masculina é a alopecia androgenética, ou calvície de padrão masculino, que ocorre em aproximadamente 50% dos homens. Para que esse tipo de calvície se manifeste nos homens, basta que ele tenha um gene para essa característica, e é um gene dominante. Já a mulher, para que manifeste essa característica, ela precisa ter dois genes dominantes para essa característica. É um gene dominante que se comporta quase igual a um gene recessivo. Para as mulheres, é um gene dominante que se comporta como um gene recessivo. Então, olha lá. Quando o genótipo do indivíduo para a calvície é cesão, não importa se ele é homem ou se ele é mulher, ele vai ter a calvície, ele vai ser calvo. Já se eu tenho um indivíduo heterozigoto, com os genes cesão, o homem será calvo, mas a mulher será normal. Serão normais homens e mulheres que têm cesinho, dois genes recessivos. Devemos considerar ainda, como herança que tem alguma relação com o sexo, a chamada herança materna, que é um tipo de herança herdada do DNA mitocondrial. Tanto homens quanto mulheres herdam os genes das mitocôndrias, que correspondem a 0,5% do DNA de uma célula, exclusivamente da mãe, né? Nós herdamos esses genes mitocondriais exclusivamente da mãe. Por quê? Porque no momento da fecundação, as mitocôndrias do espermatozoide não entram no óvulo, né? O espermatozoide deposita apenas o seu DNA lá no óvulo. E é aquele óvulo com o DNA do espermatozoide que vai desenvolver o embrião. Então, as mitocôndrias que tem ali são as mitocôndrias apenas do óvulo. Então, é exclusivamente da mãe. Como a mitocôndria é responsável pela produção de energia lá na respiração celular, qualquer mutação que ocorra no DNA mitocondrial pode levar ao desenvolvimento de problemas relacionados principalmente às células musculares e nervosas. Por quê? Porque as células musculares e as células nervosas são células que consomem
uma grande quantidade de energia. Se houver qualquer mutação nesse DNA mitocondrial e a produção de energia for menor, isso pode afetar essas células. Depende muito do tipo de mutação que ocorre para verificar qual parte, qual etapa do metabolismo vai ser afetada. Então, os problemas variam entre problemas simples e problemas graves, mas o indivíduo pode ter falta de coordenação motora, demência, fraqueza muscular, problemas cardíacos e vários outros relacionados a essas células. Lá na cromatina sexual, né, para encerrar, a gente vai falar das alterações nos cromossomos sexuais. Para falar dessas alterações, vamos entender aí antes um pouquinho do que é a chamada cromatina sexual corpúsculo de Barr. A cromatina sexual, também chamada de corpúsculo de Barr, é o cromossomo X inativo e condensado das células das fêmeas dos mamíferos. As fêmeas possuem 2 cromossomos X, lembra? Um desses cromossomos X será sempre inativo. Ele será sempre inativo e ele vai aparecer na célula como uma manchinha ali no cantinho, ó. Na verdade, é apenas um cromossomo X que determina o sexo da mulher. Esse cromossomo X inativo, que é a chamada cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, ele é visualizado ali, mas ele tem, na verdade, pouca influência na determinação das características. E essa condensação do cromossomo X, ela pode acontecer de formas diferentes. A mulher tem 2 X, uma herdada da mãe e uma herdada do pai. Isso se repete em todas as células do corpo dela. Mas não necessariamente é o mesmo cromossomo X que vai ser inativo em todas as células. Em algumas partes do corpo, ela pode ter o cromossomo X que ela herdou da mãe sendo inativo. Em outras partes do corpo, ela pode ter o cromossomo X que ela herdou do pai sendo inativo e formando essa cromatina sexual. Por essa razão, se diz que as fêmeas são mosaicos para algumas características ligadas ao cromossomo X. Você já ouviu falar, por exemplo, que nos gatos só a fêmea pode ter 3 cores e o macho não? Essa característica das fêmeas de ter 3 cores se deve justamente a esse mosaico provocado por essa cromatina sexual que ocorre de forma aleatória em partes do corpo da mãe, em partes do corpo do pai, né? O cromossomo X que se torna inativo. Mas eu entrei nesse assunto porque esse termo, cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, vai aparecer aqui quando a gente fala em alterações nos cromossomos sexuais. Né? Existem algumas anomalias sexuais causadas por uma não disjunção dos cromossomos sexuais durante a meiose. O que seria essa não disjunção? Durante a meiose, para formar os ovócitos e os espermatozoides, os cromossomos sexuais se separam. Cada ovócito vai ter apenas um cromossomo X, enquanto os espermatozoides podem ter um cromossomo X ou um cromossomo Y. Às vezes, esses cromossomos não se separam durante a meiose e um ovócito recebe 2X enquanto o outro não recebe nada. Ou um espermatozoide recebe o X e o Y enquanto o outro não recebe nada. Isso pode ocorrer e provocar algumas anomalias. As mais comuns, as mais conhecidas, são a síndrome de Turner, que afeta principalmente mulheres, e a síndrome de Klinefelter, que afeta principalmente homens. A síndrome de Turner. A síndrome de Turner, ela resulta da não disjunção dos cromossomos sexuais durante a formação do espermatozoide, lá do pai, né? E a pessoa afetada vai ser sempre uma mulher com monossomia do cromossomo X, ou seja, houve uma não disjunção lá no espermatozoide, ficou um espermatozoide que não recebeu nenhum cromossomo sexual. Se esse espermatozoide fecunda o óvulo de uma mulher, a filha vai herdar só o cromossomo X da mãe, porque o pai não tem nenhum cromossomo sexual para fornecer. Então, esse indivíduo terá um fenótipo feminino, características de uma mulher,
porque ela tem um cromossomo X apenas, e ela não tem esse outro cromossomo X, ou seja, ela não tem cromatina sexual nem corpúsculo de Barr, e ela nem mesmo terá os 46 cromossomos comuns da espécie humana. Ela vai ter apenas 44 autossomos mais um X, totalizando 45 cromossomos. A síndrome de Turner ocorre em apenas uma mulher entre 3.000 nascimentos. E ela tem algumas características, né? Uma dessas características que é muito marcante é o que a gente chama de pescoço alado. Ela tem aí essas dobras de pele no pescoço. Além de outras características, né? Então, as principais características: a ausência do corpúsculo de Barr ou cromatina sexual, baixa estatura, ausência de mamas, que ela não desenvolve, o pescoço alado, como mostrei na foto anteriormente. Essa mulher normalmente não tem ovários ou tem ovários subdesenvolvidos, portanto, ela é infértil, estéril. E ela pode ter também deficiência mental e problemas renais e cardiovasculares. Então, é uma síndrome grave, né? Considerada grave. Uma outra síndrome relacionada a essa alteração no número de cromossomos é a síndrome de Klinefelter. Na síndrome de Klinefelter, a pessoa tem um ou mais de um cromossomo X extra. O mais comum é que ela tenha um cromossomo X extra. Isso é resultante de uma não disjunção dos cromossomos sexuais na formação do óvulo. Então, houve uma não disjunção dos cromossomos sexuais. Ficou um ovócito com 2X e outro sem nenhum. Esse que ficou com 2X é fecundado pelo espermatozoide. E o espermatozoide já tem um X e um Y. Então, vão se somar. Desculpa, o espermatozoide não tem um X e o Y, não. O espermatozoide tem um X ou um Y. Então, se um espermatozoide que tem o Y fecunda esse ovócito que tem 2X, o indivíduo resultante terá 2X e um Y. Ele será XXY. É o tipo mais comum dessa síndrome. Tá? Então, ele ficará com um cromossomo a mais que o normal. Ele terá 47 cromossomos, sendo 44 autossomos, mais XXY, mais 2 cromossomos, mais 3 cromossomos sexuais, né? A síndrome de Klinefelter, ela ocorre mais ou menos em 1 a cada 500 nascimentos de indivíduos do sexo masculino. Ou seja, ela é mais comum do que a síndrome de Turner, bem mais comum, né? 3 vezes mais comum. A síndrome de Klinefelter também tem algumas características específicas. Os portadores dessa síndrome normalmente são homens altos e magros, com os membros alongados, mais longos que o normal, braços e pernas. Ele vai ter um hipogonadismo. O que é isso? Os órgãos sexuais, pênis e testículos, principalmente testículos, não se desenvolvem, né? Ficam ali testículos infantis. Os caracteres sexuais secundários, como desenvolvimento da musculatura, crescimento de pelos, barba, né, e etc., eles são subdesenvolvidos, ou seja, não se desenvolvem normalmente. Esses indivíduos normalmente têm pouca fertilidade ou nenhuma, muitas vezes são estéreis completamente. Podem ter um desenvolvimento de seios, um desenvolvimento das mamas, né, que é uma situação chamada de ginecomastia. E normalmente tem problemas comportamentais, como irritabilidade, agitação e hiperatividade. Como eles têm um cromossomo X a mais, são homens que possuem corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. O normal, só as mulheres têm cromatina sexual, corpúsculo de Barr, homens não têm. As síndromes fogem desse normal. A mulher que tem síndrome de Turner não tem a cromatina sexual, que seria o normal da mulher. E o homem com síndrome de Klinefelter tem cromatina sexual, que não é normal nos homens.
Então, aí para encerrar, né, nossa aula já ficou bem mais extensa, porque realmente o conteúdo ele é mais longo e seria necessário já fazer esse encerramento, né, dessa parte hoje. Mas então, só para encerrar, tá aí algumas imagens que mostram alguns indivíduos com a síndrome de Klinefelter. Varia muito, tá vendo? Tem indivíduos que têm o corpo um pouco mais masculinizado, outros têm o corpo mais feminilizado aí, né? Então, meninos, por hoje eu vou encerrar. Se necessário, assistam essa aula 2, 3 vezes, pausem, façam anotações e retirem as dúvidas, ok? Até mais, então.